Oi, gente, como vocês estão, hein? Bem-vindos de volta ao meu canal. Fico muito feliz de ter você aqui novamente. A princípio, nossos vídeos serão aos domingos para eu voltar a me acostumar e vocês também, mas eu já vou deixar aqui uma oportunidade para vocês deixarem aí nos comentários qual outro dia da semana que vocês gostariam de ver vídeos novos aqui no canal, tá bom? Então vamos começar com o vídeo de hoje, que ele tá bem grande, do jeito que vocês gostam. E hoje eu vou mostrar para vocês quais foram os meus produtos de maquiagem favoritos dos últimos tempos. E bota tempo nisso, né? Porque estamos falando de 1 ano e meio, mas eu prometo que eu deixei tudo bem enxugadinho, com produtos que realmente eu usei muito nesses últimos meses. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Deixar aí o seu comentário de carinho, que eu amo ler. E também me seguir nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho, tá bom? Então, vamos começar com um produto de pele. Eu tentei resumir o máximo que eu consegui, porque realmente foram muitos produtos que eu experimentei, mas eu quis mostrar para vocês mesmo hoje os que eu mais gostei de verdade. Então, hoje a gente vai falar de produtos relacionados à maquiagem, tá bom? Primeiro produto que eu quero falar para vocês que eu tô amando usar antes da maquiagem é esse hidratante aqui da Tear. Eu sei que tem um jeito diferente de falar o nome dessa marca, mas eu ainda não aprendi. Então, é esse hidratante aqui, que é o Ceramic Cream. Gente, ele é maravilhoso. Ele é super denso. Ó, não cai de jeito nenhum. Mas ele dá uma sensação tão gostosa na pele, de você realmente sentir que a sua pele está sendo hidratada, mas sem deixar pesado. Apesar dele ser o hidratante super denso, ele não deixa a pele oleosa e nem pesa no rosto. E ele é perfeito para usar antes da maquiagem, então eu tenho usado muito ele antes da maquiagem. E o único primer que eu vou mostrar para vocês aqui é esse aqui da NARS. Porque realmente é o que eu mais tenho usado, que eu mais tenho gostado de usar, que é esse aqui. É o Pour and Shine. Ele é um primer que controla o brilho, né, a oleosidade da pele, e também ele disfarça os poros. E ele é maravilhoso, gente. Ele é um creminho assim, muito gostosinho, ó. Tá vendo? E aí, quando você aplica, ele fica extremamente aveludado. E ele disfarça muito bem os poros, também dá aquele controle de brilho no rosto. O próximo produto é base, que é o produto que eu mais amo testar no quesito maquiagem. Eu sou apaixonada em testar novas bases. E a primeira base que eu vou mostrar para vocês que eu gostei muito de usar, e eu usei bastante nos últimos tempos, é essa nova base aqui da Tear. Essa laranjinha aqui, ela é uma base semi-mate com uma duração de 8 horas mais ou menos na pele. E depois desse tempo, ela começa a marcar um pouquinho nas linhas. Mas ela é uma base lindíssima e ela é muito prática, porque você aplica com a esponjinha. Então, ela é muito prática para você aplicar no carro, na correria. A pele fica muito bonita. A minha cor é 23N Sand. Tá bom? Próxima base, eu não vou falar com muitos detalhes. Se vocês quiserem saber mais detalhes das bases, vocês deixem aí nos comentários, mas eu vou falar rapidinho para não estender muito o vídeo, tá? A próxima base que eu quero mostrar para vocês, que sem dúvida nenhuma foi a base que eu mais usei em 2025, é essa aqui, da Maybelline, a Superstay. Essa nova aqui, né? A mais atual deles. Gente, que base perfeita. Ela é a Lumi Matte Foundation. Ela é da linha Super Matte, mas ela vem com uma pegada mais luminosa e etc. Mas não se enganem pensando que essa base é hidratante, porque ela não é hidratante. Ela é uma base semi-mate e é uma base que dura horrores na minha pele. Gente, vocês não têm noção do quanto essa base dura. Ela fica na minha pele até a hora de eu tirar. Isso foi o que mais me ganhou nessa base. A textura dela também é super leve. Ela não marca nas linhas. Com o passar das horas, ela vai ficando mais bonita na pele, sabe? E, gente, eu só tenho elogios pra dar pra essa base. Se eu tivesse que citar um problema nessa base, seriam as tonalidades, tá? Porque eu tenho que misturar duas cores pra dar certo pra mim, que é a 115 com
com a 112. A 112, ela seria perfeita para mim se ela fosse um tiquinho mais escura, porque o fundo de cor dela é mais neutro. A 115, ela é mais rosada, então, mas ela é mais escurinha. Então, para dar certo, eu tenho que usar as duas cores. Mas fora isso, ela é maravilhosa, eu não tenho o que falar dela, ela é muito incrível, dura muito, gente, na pele, muito, ela é muito, muito resistente. Próxima base que eu usei bastante também foi essa aqui da Fenty Beauty, é a Soft Matte Long Wear Foundation. Ela é tudo isso mesmo. Ela é uma base soft matte, de longa duração, e ela, gente, ela fica muito bonita na pele, mas ela é mais sequinha também. Eu tenho a pele seca, tá? Vou esclarecer uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho a pele seca, mas eu transpiro muito no rosto. Então eu sempre prefiro bases mais sequinhas do que bases hidratantes. São poucas bases hidratantes que eu gosto, porque eu transpiro muito. Então, assim, essa base, ela fica muito bonita na pele. Ela fica um veludo, uma porcelana. Ela dura muito na minha pele também. Mas eu confesso pra vocês que a Maybelline dura mais, tá? Mas enfim, eu gosto muito dessa base. A cor dela é a 145. Essa cor fica perfeita em mim. Eu gosto muito dela. A próxima base que eu quero mostrar pra vocês que eu amei, amei de paixão, é essa aqui, da Makeup Forever. A HD Hydra Glow, HD Skin Hydra Glow. E a minha cor é a 1N14. Ela ficou um pouquinho escura pra mim, eu acho que tem que ser um tom a menos, mas eu consigo usar. Essa base, ela é muito hidratante. Eu não aconselho essa base pra quem tem pele oleosa, mas, gente, pensa numa base linda na pele e que também dura bastante. Eu, apesar dela ser uma base hidratante, eu gosto de selar ela com pó, tá? Porque eu não gosto daquela sensação da base melada no meu rosto. Mas mesmo selando a base todinha com o pó, ela continua linda, ela não marca nas linhas, então eu usava muito ela no inverno, sabe? Porque a pele fica mais ressecada e, assim, funcionou muito pra mim no inverno. É uma base muito bonita, gente, muito, muito, muito bonita. Ela não marca nada na pele e ela dura o dia todo. Claro que eu só uso ela selando totalmente, mas ela dura o dia inteiro na pele e eu amei. Já estamos acabando com as bases, só tem umas duas para mostrar para vocês. Essas bases são mais recentes e são bases que eu tô completamente, assim, fascinada por elas, que é essa Lifter Pump and Glow da Maybelline. Essa aqui é novinha, gente. É o último lançamento da Maybelline, se eu não me engano. Ela também é uma base um pouco mais hidratante, mas ela não é oleosa. Ela é até menos hidratante que essa da HD da Makeup Forever. Ela é uma base, pra mim, de acabamento natural. Ela não é nem hidratante e nem mate. Ela fica ali no meio termo e ela fica lindíssima na pele também. Ela dura muito. A cor que fica perfeita pra mim é 118. E eu amo. Ela é uma base leve, com uma cobertura média, que fica muito bonita. Ela é de leve para média, sabe? Mas é mais puxando para média. E ela fica lindíssima na pele, gente. Muito bonita mesmo. E a última base, que é a base, assim, que me surpreendeu demais e que eu tô usando com muita frequência, é a base que eu mais tenho usado nos últimos dias. É essa base, a Make and Wonder, da NYX. Essa base aqui, gente. Ela é novinha também. A minha cor é a 9. Essa cor fica perfeita para o meu tom de pele. E ela tem essa embalagenzinha super pequenininha, tá vendo? Mas ela tem 30 ml de produto. E eu vou confessar para vocês que a embalagem não me agrada muito, porque a embalagem não diz, não passa o tanto que essa base é boa. E essa base aqui é uma das melhores bases, na verdade a melhor base que a NYX lançou nos últimos anos, na minha opinião. Ela é uma base soft matte também, a duração dela é absurda, ela tem uma cobertura de média para alta, mas ela é mais puxada para média. A duração dela é bizarra, ela também não marca nada, ela é muito, muito bonita e a cor ficou perfeita para mim. E, gente, a durabilidade, como ela fica na pele, pra mim já me ganhou, sabe? Então, ela é uma base considerada de farmácia aqui, mas que, pra mim, coloca outras caríssimas no chinelo, sério.
Ela é muito perfeita. Se você gosta desse estilo de base que eu falei pra vocês, se joga nela, porque ela é incrível, gente, de verdade. Então essas foram as bases que eu mais usei nos últimos tempos. E agora vamos para os corretivos que não temos novidade, gente. Temos dois corretivos aqui que não são novidade pra ninguém, que um é esse aqui da e.l.f., a versão matte. Deixa eu ver, o Camel Concealer na versão matte, tá? Esse corretivo, ele tem uma cobertura absurda. Ele é o meu favoritíssimo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já comprei esse corretivo, porque ele é maravilhoso. Ele tem um aplicador grandão, ele que eu tô usando hoje. E ele, gente, ele tem uma cobertura alta, ele é mais grossinho e ele é mais seco, tá? Ele é um corretivo mais seco, mas é o estilo de corretivo que eu amo. Eu gosto de corretivo mais sequinho, porque eu acho que não acumula tanto nas minhas linhas. E ele tem uma cobertura absurda. E como eu tenho muita olheira, eu sempre gosto de comprar corretivos com cobertura alta. Então, eu gosto muito, muito dele. A minha cor é a Light Beige. Gente, eu uso ele há muito tempo. Eu acho que esse é o corretivo que eu mais recomprei na minha vida, de verdade. E o outro também não é novidade, é o Born This Way, da Too Faced. A minha cor é Snow, é a cor que mais funciona pra mim. Eu gosto muito desse corretivo. Ele é um corretivo também que tem um aplicador grandão, sabe? A durabilidade dele é maravilhosa, ele fica muito bem na minha pele. Então esses dois corretivos, eles são corretivos de alta cobertura, eles são um pouco mais grossinhos, então se você tem muitas linhas abaixo dos olhos, talvez você não vá gostar deles, mas eu particularmente gosto muito e são os que mais funcionam para minha olheira hoje, tá? Já experimentei vários outros, mas nenhum deles consegue bater esses dois. Agora vamos falar de iluminador e vou falar bem rapidinho, porque esses aqui não são novidades também, mas são as minhas paixões, que são os iluminadores da MAC. Gente, eles são muito maravilhosos. Eu tenho essas duas cores aqui dessa versão, ó. Tá vendo? Esse aqui é mais rosado, que é lindo, lindo, lindo. E esse aqui é o mais dourado, que é o que eu estou usando hoje. Coloquei bem pouquinho. O dourado é a cor Double Glam e o rosado é a cor Super B. E, obviamente, o Soft and Gentle, que é a minha paixão de milhões de anos, que eu comprei um novo há pouco tempo, porque eu sou apaixonada, vidrada nesse iluminador. Para mim, de iluminador, gente, eles são os meus favoritos, são os da MAC, que eles têm um acabamento muito bonito, eles não deixam degrau na pele, as cores são muito lindas também. E eu acho, assim, um iluminador muito sofisticado, que ele não fica glitterinado na sua pele, ele dura também o dia inteiro e ele fica muito bonito. Então eu sou bem viciadinha nos iluminadores da MAC. Agora de blush eu tenho alguns para mostrar para vocês, uns que são minha paixão também, porque é uma coisa que eu amo muito, 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 é experimentar blush. E esse aqui foi uma surpresa maravilhosa, que é da Rose Inc. Ele é blush cremoso. Olha a cor, que coisa linda. Esse aqui é o Hibiscus. Ele tem uma tonalidade lindíssima e o acabamento dele na pele, gente, é uma coisa muito maravilhosa. Olha a cor dele. Você consegue aplicar ele com a pele úmida ainda da base, com a pele selada, a cor fica muito bonita, você consegue dosar a intensidade do produto e realmente é um produto que eu demorei a testar, mas depois que eu testei eu amei. Um outro blush que eu gosto muito, que eu já falei pra vocês algumas vezes e que eu sempre que vejo uma cor nova eu quero comprar, são os blushes da The Balm. Quem lembra dessa relíquia aqui, gente? Essa cor é que eu estou usando hoje. Ele é um blush matte, né? E ele é super aveludado. Você consegue também construir camadas, você pode deixar ele super intenso ou deixar ele um pouquinho mais suave. Essa cor aqui eu vou descobrir e vou contar pra vocês, porque eu não estou achando a cor desse blush. Eu acho que é Toile. Eu acho que é isso, mas eu vou contar o nome real para vocês. Mas esses blushes da The Balm são muito, muito maravilhosos. O último blush que eu quero mostrar para vocês, que eu já falei para vocês, é esse aqui da Juvia's Place. Gente, eu amo esse blush com todo o meu coração.
Ele vem assim com 2 cores, ele tem um espelhão aqui embaixo. E, gente, isso aqui é blush para uma vida inteira, né? Mas você pode misturar as cores, ou usar uma cor só, ou usar outra cor. São blushes super intensos. Eu tenho esse, eu tenho rosa, eu tenho um coral também. Essa cor aqui é o volume 5. E ele tem várias cores e todas as cores são lindas, mas só pra dizer pra vocês que isso aqui é blush pra uma vida inteira, tá? Você vai comprar isso aqui, você vai usar uma vida inteira e eles são extremamente pigmentados, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas eu amo, ele dura o dia inteiro na pele também, ele é super aveludado, ele também é na versão mate, né? Então ele fica assim super, sabe, bonito na pele, dá um blur assim na pele, então gosto muito. Agora vamos falar de pó translúcido, que é uma coisa que eu não vivo sem. E eu preciso falar pra vocês desse aqui da Huda Beauty. Gente, esse pó é super maravilhoso, que é o Easy Bake. Esse é na cor Sugar Cookie, eu acho que é. É branquinho, tá? Mas ele é extremamente fino, ele não marca nas linhas, ele deixa a pele super bonita. Eu só gostaria de testar uma outra cor com cor, sabe? Aquela corzinha begezinha. Porque o branco, ele tipo assim, ele meio que estoura às vezes na câmera, né? Mas assim, a textura dele, ele é maravilhoso, ele é muito fino, ele deixa a pele muito aveludada também, eu gosto muito dele. Um outro que também, assim, né, clássico, é o da Laura Mercier, é o Translucent. Tem várias versões dele, várias embalagens, mas é tudo mesmo pó. E eu também amo. Ele já tem uma corzinha, né? Só que ele dá um pouquinho de cobertura, tá? Porque ele tem um pouquinho de cor. Então eu acho que ele dá um blurzinho na pele, além de dar um pouquinho de cobertura. E para finalizar, obviamente, não poderia faltar o meu Soft Eye da LF Pro. Esse aqui é o meu pó favorito para a área dos olhos. Não tem o que falar, gente. Só que eu uso ele com tanto cuidado. Eu comprei e fiz um pequeno estoque para mim. Então eu uso assim, sabe? Só em momentos especiais, porque eu não quero que ele acabe nunca. Mas, óbvio, eu vou comprar da próxima vez que eu for no Brasil. Mas ele é simplesmente perfeito. Ele é ótimo para quem tem pele madura, muitas linhas abaixo dos olhos, porque ele matifica sem marcar nada. Ele é o pó mais fino que eu já testei para a área dos olhos e eu amo. Agora eu quero falar para vocês de uma sombra unitária que, sabe aquela sombra que você se surpreende completamente? Para ela estar nesse vídeo aqui é porque realmente ela me surpreendeu. Que é essa sombra aqui da Urban Decay. A cor se chama Sin. Gente, essa sombra aqui, você olha, você não dá nada por ela. Mas ela é tão bonita, ela é tão bonita. Ela fica linda nos olhos. Ela fica muito bonita nos olhos. Sabe, quando você só quer dar aquele glowzinho, você não quer uma coisa super brilhosa, mas você quer dar um glow na pele e nos olhos, é essa sombra que eu tô usando ela direto. Até pra durante o dia, sabe? Uma sombra cintilante pro dia. É essa aqui. Se você quiser mais intensa, você consegue usar à noite também, porque ela fica super intensa também. Então, assim, eu amei, amo e tô usando quase todo dia essa sombra aqui. Já estamos acabando, acalma o coração de vocês. Eu vim mostrar pra vocês as paletas que eu mais tenho usado, inclusive a paleta de sombra que eu usei hoje, tá? Que é essa aqui, da Anastasia Beverly Hills. Gente, eu amo tanto essa paleta, que é a paleta Novel. Eu não sei falar, tá, o nome dela, mas é essa aqui. Olha a lindeza desta paleta. Ela é muito linda, gente. Todas as cores são maravilhosas. Ela tem tons de verde, aí tem um lilás aqui do nada, que também é lindíssimo, mas ele tá aqui do nada. Aí tem tons de verde, de dourado, de pêssego. Ai, é muito linda essa paleta, fora que eu acho a fórmula das paletas da Anastasia muito boas, tanto as sombras cintilantes quanto as sombras mate. Elas são muito boas de se aplicar, sabe? Porque elas esfumam super bem. As cintilantes são muito cintilantes, Então é uma paleta, essa verdinha aqui, que eu já queria há um tempão. Ela não é uma paleta nova, mas eu decidi comprar e eu amei. Uma outra paleta é essa aqui da Natasha Denona.
essa pequenininha aqui. Eu amo essas paletas pequenininhas da Natasha, porque elas são paletas muito resistentes, a embalagem é muito boa, sabe? E as cores são perfeitas para você levar na bolsa, na nécessaire. Ela é bem pequenininha. Então, assim, eu tenho algumas dessa paleta pequena aqui, mas essa foi a que eu mais usei. Ela tem esses tons neutros, tá vendo? Bem lindos, bem lindos. Essa aqui é a Hot Topic Palette. E são... Essa paleta é maravilhosa, eu gosto muito, muito de usar. Ela sempre tá na minha bolsa, sempre. Próxima paleta, gente, que também foi uma surpresa muito, assim, maravilhosa, é essa aqui, da Makeup by Mario. Essa paleta, gente, é uma coisa tão... É uma preciosidade, ela tem tons mais frios, tá vendo? Mas, assim, que paleta fácil de usar, que cores intensas. Essas sombras cintilantes aqui, elas são sombras glicerinadas, elas são extremamente intensas. E a primeira vez que eu usei, eu levei um susto, porque eu ia... Sabe quando você tá fazendo uma maquiagem super basiquinha, aí você... Ah, vou botar um brilho. Gente... Foi acender um farol no meu olho. Eu falei, gente, né, a ocasião não pede isso. Mas essas sombras são muito, muito brilhantes e lindas. E, gente, eu amei essa paleta aqui, que é a Ethereal Eyes Moonlight. Fora que a embalagem esquerma, branca, né? Uma coisa assim, bem maquiador, sabe? Um negócio bem basicão, preto e branco, sabe? Eu acho muito linda essa combinação de preto e branco das embalagens. E para finalizar, preciso falar dessa paletinha aqui, que é a paleta da Tarte. Quem lembra da Tarte? Gente, ninguém mais fala da Tarte. Eu amo tanto a Tarte. Eu amo tanto. E olha essa paleta, que coisa linda. Ela também é uma paleta super pequenininha e fina. Vou mostrar para vocês. Olha só, ela tem esses tons aqui tão lindos. E, gente, ela tem cheiro de chocolate. Tá bom pra vocês? Essa é a Glamazon. Coisa linda. Ela é super fina, tá vendo? Então você também consegue usar, levar ela na bolsa. E ela tem esse tom aqui de contorno, vamos dizer, iluminador. Mas as cores dessa paleta eu achei muito lindas, que tem esse verde, sabe? Esses... Nossa, é muito linda, muito, muito linda. E é isso. Essas são as paletas que eu usei. E agora eu quero falar de batom com vocês, mas assim, eu vou ser muito, muito, muito breve. Muito breve no quesito batom, porque batom também é uma coisa que eu testo muito, que eu gosto muito de testar. Mas eu quero falar especificamente dessa marca, desses batons, porque foram os que mais me surpreenderam nos últimos tempos, tá, gente? Que são esses batons aqui da NYX. Esse aqui, ele é... Deixa eu ler pra vocês o nome dele. É o Smush Matte Lip Balm. Esse aqui, eu tenho algumas cores dele. E isso aqui, gente, ele é tipo um lip tint mate, sabe? E a cor é a coisa mais linda. É como se você estivesse aplicando um mousse bem aerado nos lábios. Ele tem essa textura de mousse aerado. E ele é um lip tint mesmo. E, gente, a textura dele é uma coisa de louco. Você parece que você tá passando a mão num veludo, assim. E ele tinge os lábios, né, a princípio. E aí você vive a sua vida. No final do dia, tua boca ainda tá com a cor dele, é tipo um lip tint mate. E a textura dele é muito gostosa, é bem um moussezinho. Ah, eu não sei explicar pra vocês. Tem várias cores, mas a minha favorita é essa aqui, que é a Squeeze and Sizzle, que é a cor, eu acho que é a cor mais escura, o vermelho mais escuro deles. Ele deixa um tom de vinho muito bonito, mas esse lançamento da NYX aqui é coisa de outro mundo, gente. Isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. Ele também é um lip stain, que eles chamam aqui, né? Que é tipo, aqui ele diz que ele é um gloss serum hidratante, mas ele também é aquele tipo de produto que, quando você aplica, ele fica super brilhoso e ele tem muita pigmentação. Esse aqui já é diferente, tá? Ele tem muita pigmentação. Ele é tipo um batom em vinil, quando você aplica. E aí, conforme vão passando as horas, vai saindo aquele aspecto de brilho e a cor fica tão intensa nos lábios que, tipo assim, é bizarro. Ela fica muito, muito intensa. E ela dura o dia inteiro nos seus lábios. Claro que ela vai diminuindo a intensidade, mas no final do dia, seus lábios ainda estão super, super tingidos com esse produto aqui. Então eu comprei várias cores dele, porque
É um produto maravilhoso, ele é muito confortável nos lábios. E essa questão de deixar aquela corzinha nos lábios é a minha fascinação. Então, assim, esse produto aqui foi o que... Esses produtos da NYX foram os que mais me surpreenderam. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês isso. Gente, provavelmente eu esqueci de outras coisas. Se vocês sentiram falta de algum produto, deixa aí nos comentários. Poxa, Célia, você nem falou de tal coisa. Você nem falou de tal outra coisa. Que eu volto aqui para falar sobre outros produtos com vocês. Mas esses aqui foram os que mais me chamaram a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Porque, gente, é muito tempo, né? É muito tempo sem falar de produto favorito, então eu acabei, né, eu vou acabar esquecendo de uma coisa ou outra, mas eu agradeço demais por você ter ficado comigo até aqui. Deixa aí nos comentários quais são os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal, que eu faço com muito carinho para vocês, tá bom, meus amores? Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixando um beijo gigante no coração de vocês, agradecendo mais uma vez a sua companhia, desejando uma semana mais do que abençoada, cheia de borboletinhas na barriga e com muita, muita, muita paz para vocês e segurança, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau!